Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 116 e recebemos o professor Hans Ulrich Gumbrecht para uma conversa sobre o Vale do Silício. Gumbrecht é professor emérito do Departamento de Literatura Comparada da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde está desde 1989, tendo optado pela cidadania norte-americana. Vale lembrar que nos Estados Unidos, a filosofia continental, de Heidegger, Deleuze, Derrida, Foucault, geralmente é estudada nos departamentos de literatura. Por isso, esse tipo de classificação disciplinar não é muito adequada para situar o trabalho do Gumbrecht. Ele vem desenvolvendo trabalhos no campo da teoria literária, se arrisca pensando a historicidade, as transformações do horizonte de sentido com o advento de novas tecnologias, a experiência estética no esporte, etc. O mote da nossa conversa foi seu livro, O Espírito do Mundo no Silicon Valley, Viver e Pensar o Futuro, que foi lançado em 2018 em alemão e acaba de ganhar uma tradução espanhola. Como não há uma tradução para o português, convidei o professor Gumbrecht para uma conversa sobre o Vale do Silício e algumas das teses que desenvolve nesse livro. Mas o livro é uma coletânea de artigos escritos entre 2010 e 2018. Então há uma série de temas e abordagens que tem um pano de fundo, uma tese geral de que o espírito do tempo, em sentido hegeliano, hoje está no Vale do Silício. Uma pequena região na costa do Pacífico que abriga uma série de empresas de alta tecnologia que tem modificado o modo como vivemos. Basta pensar no impacto do smartphone, na série de aplicativos, inteligência artificial, etc. E a própria Universidade de Stanford também está no Vale do Silício. Esse episódio terá um formato um pouco diferente dos episódios normais. A entrevista com Gumbrecht será dividida em 2 episódios, que correspondem a 2 dias distintos de conversa. Hoje temos nosso diálogo inicial, gravado no dia 30 de dezembro de 2020. Excepcionalmente, na semana que vem, lançaremos a segunda parte da nossa conversa, gravada no dia seguinte. Então, vamos logo para a nossa conversa sobre o Vale do Silício com Hans Ulrich Gumbrecht. Antes da pauta principal, a atriz Maria Elisa interpreta um trecho do livro de Gumbrecht, O Espírito do Mundo no Vale do Silício, Viver e Pensar o Futuro. O que essa geração mais jovens de nativos digitais é capaz de fazer com a matriz da inteligência artificial em seu desenvolvimento atual excede os limites de nossa imaginação e, muito provavelmente, até os deles. Escrever código consiste principalmente em incorporar, na medida do possível, as consequências matemáticas da primeira intuição em que se confia, ou pelo menos, a partir dela, deixar a imaginação correr livre. Neste contexto, parece que a elite da última geração de estudantes universitários está comprometida com a filosofia, embora do ponto de vista do currículo acadêmico, muitas vezes como uma matéria menor, ou seja, como uma matéria secundária. Para eles, filosofar não tem o caráter ocioso de um passatempo ou de uma compensação, mas muito pelo contrário. Eles acham interessante porque enfrentar a complexidade dos textos filosóficos lhes permite praticar aquele tipo específico de pensamento entre concentração profunda e calma. Além disso, no processo, eles empurram o conteúdo filosófico para níveis cada vez mais altos de complexidade. Outra dimensão que os nativos digitais gostam de analisar é a estrutura do que acontece entre um instrumento digital, ou app, e aquele segmento do mundo com o qual se pretende relacionar. Na maioria dos casos, esta é uma relação que funciona bem, desde que baseada na familiaridade e objetivos funcionais de transformação e desenvolvimento. O que parece tão óbvio, entretanto, é muito complexo de se moldar de forma consciente. Quando Sam, um de meus alunos, terminou o seu 2º ano de faculdade em Ciências da Computação como especialização em Filosofia, seu departamento de Ciências da Computação lhe ofereceu para ficar em Stanford durante o verão em troca de altos salários para maximizar sua produtividade escrevendo código. Programação. Sam acha que os produtos atuais do Vale do Silício, em geral, são muito corporativos, mas ele não baseia este julgamento na teoria da conspiração de poderosos gigantes tecnológicos contra o resto da humanidade. Ele pensa que, do ponto de vista da inovação e das necessidades existenciais, o potencial do software existente está longe de ser utilizado de forma coerente.
Somente nos últimos meses ouvi falar sobre o velho medo de que a inteligência artificial aumente tanto seu próprio desempenho que acabe inevitavelmente dominando os seres humanos. Sem ousar fazer uma previsão de quando a inteligência artificial começará a ultrapassar a inteligência humana, para Sam, a sensação de que esta dinâmica já está em curso atua como um motivador principal. Entretanto, os produtos e aplicações que emergem de seu trabalho têm como objetivo melhorar a vida de forma prática. Por exemplo, a otimização médica e financeira das receitas médicas, até recentemente uma tarefa manual para médicos, é agora assumida pelos computadores. Esta dupla dinâmica entre o fascínio irresistível pela inteligência artificial e a otimização concreta das funções práticas poderia tornar-se a continuidade do presente e do futuro do Vale do Silício. O espírito do tempo ainda está no Vale do Silício? É difícil dizer, né, que, em primeiro lugar, se a gente acredita na visão do mundo histórico, né, em algum momento tem que mover, né, tem que se desplaçar. No Vale do Silício se fala muito disto, né, que não sei se conhece um dos protagonistas, um desses bilionários, um cara muito inteligente, o Peter Thiel. Peter Thiel foi o único que apoiava Trump 4 anos atrás, porque basicamente os bilionários desse economia são todos demócratas, né? Demócratas no sentido do Partido Democrático. E Peter Thiel dizia que já se foi e ela agora mora em Los Angeles e tudo isto, mas eu não sei, né? Os alugares até agora no lockdown são tão horríveis como sempre, né? Minha filha mais jovem, ela é professora de escola elementar para crianças com problemas, né? Ganha bastante bem aqui, mas para ela é difícil de ter um apartamento de um espaço, né? É possível, mas quer dizer, então, não sei, mas um dia vai desaparecer e eu vou estar super contente de ter estado aqui, né? Para minha vida, tanto existencial como sobretudo econômica, não depende nada disto, mas a tese que eu tenho, né, que é hegeliana, né? Eu falei que quando Hegel estava obsesso com se perguntar onde fica o espírito do mundo, que é estranho, porque o espírito basicamente não tem lugar, não tem espaço. A primeira cita nesse sentido, uma cita de 1807, quando ele vê a Napoleão a cavalo passar para a pequena cidade da Universidade de Jena. Então ele escreve um amigo, eu vi o espírito do mundo a cavalo. Não? Então, neste sentido, eu acho que eu vi nas primeiras décadas do século XXI o espírito do mundo em Silicon Valley, mas isso é coisa importante. O que está fazendo aquele espírito, a intelectualidade daquele espírito é completamente diferente do meu espírito, do seu espírito, do espírito do Hegel. A gente tem semelhança com aquele de Hegel, né? Mas eu acho que o pensamento que hoje em dia que é relevante, que caracteriza o nosso momento é escrever code, né? Como se fala, programar. É trabalhar na criação de inteligência artificial. E neste sentido, a minha impressão, falando com pessoas que estão fazendo isso, falando com jovens, continua sendo um lugar forte e a gente já costuma de ouvir que todo mundo dizendo que não, se está desplazando, tudo bem, eu não tenho nada em contra, mas claro que se poderia dizer que a sobrevivência da humanidade, de nós, no sentido pandêmico, no momento pandêmico, né, é o grande triunfo, a grande prova da utilidade daquela criação de Silicon Valley, né? Até a maneira de não estar conectado, né? Tudo isso, toda a sobrevivência da economia, etc, etc, etc. E pode ser que isto
retrospectivamente um dia vai aparecer como a culminação do que Silicon Valley e a tecnologia eletrônica tem já criado, né? Então, e isto vai passar. Eu não sei se a pandemia vai passar, mas isto já se está estabelecendo, se está institucionalizando. O próximo passo poderia ser inteligência artificial, mas eu diria que a inteligência artificial vai ser um regime completamente diferente. O senhor já falava 10 anos atrás, quando numa conversa na UFRJ, num seminário que o senhor deu, sobre a relação do Heidegger com a tecnologia. Isso foi algo surpreendente, falando do celular e da transformação que o smartphone provocava na vida das pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, sobre uma coisa, me referindo à primeira pergunta, né, que eu tenho um livro sobre Silicon Valley que não sei porquê, mas não toda coisa que estou escrevendo tem que ficar traduzido ao português, mas se chama O Espírito do Mundo em Silicon Valley. A versão original é alemã, saiu na Suíça, mas existe agora uma tradução bastante boa em espanhol. E está editada na editora Planeta, né? Bastante famosa em Madrid. Então, deveria ser fácil ter acesso. Em todo caso, tanto faz, só que queria mencionar. Agora, Heidegger tem duas coisas, né? Que, primeiramente, que biograficamente, claro, o Heidegger com a coisa da cabana, com aquele romanticismo da Floresta Negra, né? O Heidegger anti-metropolitano, tudo isto, né? A gente nunca associaria o Heidegger com tecnologia. É uma primeira instrução. Mas o segundo Heidegger, o Heidegger depois da virada, é um Heidegger que na sua vida pessoal não usa muita tecnologia, mas ele acha, e até diz que encontra que as tecnologias, e ele não antecipava a tecnologia eletrônica, mas achava que a tecnologia, no nosso momento histórico, poderia ser o lugar de um desvelamento do ser. O desvelamento do ser é a coisa mais importante na filosofia do Heidegger. E que eu acho que a famosa frase da entrevista póstuma, né? Aquela entrevista onde ele fala que somente um Deus pode nos ajudar. Não tem nada de religioso. Eu acho que é muito retórico para dizer que eu sei que a gente tem, a humanidade tem aquela possibilidade de provocar desvelamento do ser na tecnologia. Mas não conseguimos, metaforicamente falando, não conseguimos encontrar o ângulo. Isto é uma reflexão sobre a Heidegger tecnologia, né? E é feito que um dos últimos seminários que eu já dei em Stanford, um seminário dedicado à pergunta se o Heidegger teria vivido na idade, no presente da tecnologia eletrônica, né? Como a gente poderia imaginar o que seria um desvelamento do ser se articula a base da tecnologia eletrônica. Então, várias especulações, mas vou passar a uma segunda reflexão sobre a Heidegger tecnologia, né? E uma reflexão sobre a diferença entre tecnologia e ciência natural, né? O Heidegger, que era muito positivo com uma tecnologia, era muito crítico da ciência natural, né? Tem aquela reflexão, aquela palestra dos anos 30, né? Uma reflexão sobre a imagem do mundo científico, muito super crítica. Ele disse, né, o que está fazendo a ciência natural é estabelecer a matemática como uma fronteira entre o homem e a natureza, né? Aquela matemática da física newtoniana nos está separando da natureza.
quando se poderia dizer que a distinção no série-tempo, né, entre esquema sujeito-objeto, que seria a mão e diante da mão. Diante da mão seria precisamente sujeito-objeto. Você sempre acha que o mundo está na frente de você. Mas você está separado do mundo, né? O sujeito descreve aquele mundo. Quando o primeiro Heidegger de série-tempo está dizendo, não, em realidade, a nossa situação cotidiana, né? Na primeira página de série-tempo, ele diz que aquele livro é uma ontologia da cotidianidade existencial. Então, a normalidade da vida cotidiana é realmente uma situação de amão. Né? Por exemplo, a gente neste momento está usando o Skype sem eu não saber absolutamente nada de como funciona isto tecnicamente. Né? Só sei que funciona. Então é normal, né? Que você, quando está usando uma porta, quando está usando um carro, qualquer coisa, não se tem que preocupar de compreender, de fazer isto. Né? Então se poderia dizer que no Heidegger primário de série-tempo existe uma preferência existencial para este tipo de relação ao mundo. Né? Também o seu romantismo com a Floresta Negra, com o campesino, é esta, né? É uma pessoa que não tem que reflexionar muito, porque sempre já está numa situação à mão com o seu contorno. Né? E eu acho que se poderia dizer que talvez aquela preferência ontológica, de ontologia existencial, né, no Heidegger, ele escreve esse tempo em 1926, né, é já uma matriz para aquela reflexão, né, sobre a questão da tecnologia, etc., do segundo Heidegger, o Heidegger pós-virada, eu acho que virada ao redor de 1935, onde a tecnologia está cada vez mais um objeto de reflexão. Tem uma citação que até o senhor mencionou, de que ele fala das turbinas dos aviões supersônicos, uma coisa assim, como uma possibilidade de manifestação do ser também. Mas eu queria comentar, que o senhor comentasse outra coisa que eu acho interessante, que a aproximação da serenidade com a disposição do programador. Uhum. Eu acho isso também. O senhor faz a aproximação entre como a disposição do programador se aproxima da noção de serenidade do Heidegger. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, o problema foi o seguinte, que uma experiência de conversas com alunos meus, undergraduates normalmente, né, que faziam, normalmente faziam dois áreas de concentração. Computer Science, mas a gente tinha um programa onde fazia Computer Science e literatura comparada. Agora, a literatura comparada em Estados Unidos, a parte de literatura é qualquer filosofia que não seja analítica. Então, fazia aquelas duas coisas e por isso eu tive oportunidade de falar com muitos jovens. Né? Se fala de que aqueles que realmente são produtivos, né, programando, até inteligência artificial, tudo isto normalmente são pessoas de 20, 21, 23 anos, né, um pouco como nos deportes. Se você já atinge 30 anos, já não vai conseguir. Em todo caso, poderia dar 1000 histórias empíricas, mas em tudo para ilustrar. Agora, aquela coisa que você se refere especialmente é interessante, porque foi um exemplo que eu usei para dizer que não, para aqueles caras ler filosofia, não é uma coisa de compensação, né, que programar tão abstracto, tão chato, e agora vamos fazer uma coisa. Não. Eles acham que, por razões diversas, né, mas é muito útil para eles ler filosofia. E a intuição foi a seguinte, se baseando sobre o conceito de serenidade. Foi a experiência de um cara que trabalha na inteligência artificial, que hoje em dia, já 3 anos mais tarde, ele
mês passado vendeu o seu startup para uma suma perto de 10 bilhões, não milhões, 10 bilhões. Agora tem 23 anos, quer dizer que ele, durante toda a sua vida, ele vai estabelecer um laboratório com 3, 4 empregados para produzir inteligência artificial e já nunca tem que pensar em dinheiro, que é bastante forte. Né? Em todo caso, ele me descreveu o seguinte, ele disse que se você está programando e se você tem um objetivo preciso, né, quer dizer, eu quero conseguir isto, você nunca vai ir longe. Uma razão sendo que a relação entre o seu objetivo, dizer que eu tenho o objetivo de estar fisicamente agora presente com você, meu objetivo, e as possibilidades que o algoritmo do programa oferece é tão complexa que nem o programa mais potente poderia calcular, né? Todas as possibilidades que você elimina, trilhões de possibilidades para chegar a esta melhor solução. Assim não funciona. Diz que eu sempre estão falando assim, né? Que quando falam programando com a mão, né? Diz que não, você tem que deixar realmente, né? As suas mãos sobre o keyboard e realmente a realização, a reflexão sobre o que as suas mãos estão fazendo sempre é posterior. Né? Se você está sincronizada, não vai a nenhuma parte. Se você tem que deixar e logo reflexionar, mas não ao contrário, reflexionar primeiramente e logo executar uma proposta. Né? E então, a coisa seria que isso seria microscopicamente uma atitude de serenidade, de Gelassenheit, porque literalmente, porque você deixa, é claro que não são realmente as mãos, né, são as tuas intuições. Você tem uma confiança nas suas intuições, o que vem com uma decisão fácil, né, se você depois de 5 minutos está vendo que aquele programa, o que você está fazendo, não vai em nenhuma parte, apesar da serenidade, interromper e começar com outra intuição. Né? Mas, sobretudo, a serenidade seria lá um bom programador e aquele que deixa as suas instituições e aquele que deixa aquele conceito de deep learning, que é aquele que deixa que os algoritmos vão aprendendo coisas eles mesmos, se vão melhorando eles mesmos, sem a gente compreender como estão fazendo. O qual, no caminho até inteligência artificial, implica um perigo. Implica o perigo que fora do nosso controle, né, que os algoritmos estão mais fortes que nós. Até poderia existir já, não está completamente excluído, que já existe neste momento uma inteligência superior à inteligência humana, até sabendo da sua superioridade, mas por alguma razão talvez esteja achando que tudo bem como o mundo está neste momento, sobretudo com a pandemia, não sei, né? Então vai deixando tudo isso, mas a gente depende da graça de aquele algoritmo. É um horror cenário, mas não se pode completamente excluir. Sim. Eu terminei de ler agora o livro em espanhol, O Espírito do Mundo no Vale do Silicon Valley, Vale do Silício, e a algum momento eu tive a impressão de ser uma espécie de o príncipe da tecnologia, como se o senhor justificasse o valor das humanidades para aquelas pessoas que estão programando o mundo atualmente. Aí vou te perguntar sobre isso, sobre qual o valor das humanidades hoje. Você comentou isso um pouco na última questão, mas eu vou perguntar especificamente. Olha que eu, sobretudo, uma coisa autocrítica, uma coisa crítica de nossa profissão, né, que eu acho, né, que professor de universidade em geral, né, mas sobretudo professor de ciências humanas,
uma profissão de muito ressentimento. Porque já na universidade, na verdade, é que temos aquele pretexto de ser os hegelianos do presente. Mas, como exceção da pedagogia, somos aqueles que ganhamos menos na universidade. Não sei no Brasil, mas em Stanford, por exemplo, a única escola que tem salários mais baixos, Stanford tem salários muito bons, mas na interioridade de Stanford, salários mais baixos são os salários de professores de pedagogia e segundo mais baixos de ciências humanas. E quando os pedagogos normalmente são mais modestos, não acham que eles já têm solução para tudo, mas humanistas são super... Um humanista que trabalha sobre literatura acha que merece o prêmio Nobel de literatura, né? Humanista que acha história da filosofia em realidade não está fazendo filosofia, acha que é comparável com Heidegger, com Platão, etc, etc. Então existe um ressentimento enorme, e este ressentimento enorme na profissão, eu acho que produz, né, sonhos completamente idióticos, né, de poder. Nós deveríamos, se a gente poderia organizar a política do mundo, do país, a economia, tudo, o mundo estaria muito melhor. Estaria muito, muito melhor. Então, eu estou bastante crítico disso. Eu acho que humanistas não têm vocação para ser políticos, né? A prova sendo que humanistas políticos normalmente estão caindo nas ideologias, né? Porque eu acho que o marxismo, sou um grande admirador do Carlos Marx histórico, né? Uma coisa fantástica, sem dúvida. Mega pensador do século XIX, do século XX, mas no caso já as suas teorias têm várias possibilidades de provar a sua utilidade, que levaram a resultados completamente catastróficos, né? A implosão do socialismo estadual em 89 não foi uma conspiração dos Estados Unidos, não foi uma auto-implosão, que não se podia, apesar das melhores intenções do mundo. Em todo caso, a minha ideia de uma contribuição positiva das ciências humanas, talvez poderia abandonar as ciências humanas. Eu recentemente publiquei uma coisa no diário suíço dizendo que se amanhã as ciências humanas deixam de existir, ninguém fora das ciências humanas se daria conta, né? Porque you wouldn't miss anything, sabe? Que não passaria nada. Em todo caso, como a probabilidade que as ciências humanas estão continuando de existir no Brasil estão ameaçadas, né? Sabe, por exemplo, aquela história de uma instituição que gostei muito, Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Bolsonaro transformar isto sob o Ministério de Turismo é incrível, inacreditável. Se não for tão triste, seria uma comédia, né? Em todo caso, pressupomos que mundialmente as ciências humanas vão continuar, não sei, mais 50 anos. Então, finalmente, eu acho que a minha ideia, que eu estou chamando de pensamento com risco, eu vou explicar, é que as ciências humanas podem acrescentar a complexidade na nossa visão do mundo. Quer dizer que, o que está fazendo uma boa filosofia? Uma boa filosofia nunca repete a estrutura, a ontologia do cotidiano, né? Quando Heidegger descreve, analisa, em seu tempo, por exemplo, a ontologia do cotidiano, a ontologia, como ele fala, substancial do cotidiano, ele te dá uma posição de pensar nela, de pensar em alternativas, não necessariamente melhores, né? Então, eu diria que, para já provocar, em vez de continuamente dar soluções, né, dizer, a gente tem que abandonar Bolsonaro, que inteligente, que surpresa, né? Fantástico, ou Trump é um presidente péssimo, não, mas diga, realmente, que sensacional, né? Por exemplo, agora acho interessante, né, de nós, Estados Unidos, né, graças a Deus, o 20 de janeiro vamos ter outro governo, mas a gente está
com 70 milhões de pessoas, de cidadãos, que têm direitos como eu tenho, que depois de 4 anos do Trump, votavam por Trump. E eles têm o seu direito. Então, eu me estou perguntando, por exemplo, que se este entusiasmo por Trump está indicando que a gente não só nos Estados Unidos, coisa semelhante, não a mesma coisa com Bolsonaro, que a gente tinha chegado a um final de uma política que funciona com representação. Um político representa. Porque precisamente os torcedores do Trump gostavam de aquela ideia de que Trump não os representa. O Trump era um pai, né? O Trump compreende os nossos problemas, né? Não compreendia nada, mas em todo caso, aquela impressão de ressonância, né? De ressonância. Trump tem ressonância conosco. Não estou dizendo que então eu vou dizer que isso seja boa política, mas talvez a gente tem que reconhecer que, por razões tecnológicas, demográficas, econômicas, muitas razões, aquele sistema que eu acho maravilhoso para você e para eu, que a gente chama de democracia parlamentar, tem atingido certos fins de possibilidade. Então a gente tem que pensar alternativas. Mas não alternativas normativas que eu logo me vou autodeclarar presidente de uma nova política não representativa. Mas dizia isto, né? Quando todo mundo está dizendo, graças a Deus já vamos ter um novo presidente. O problema do Biden, para mim, dos democratas, é claro que votei Biden, sem dúvida, é completamente banal, né? O problema do Biden é que ele quer voltar a uma política tipo Obama. Eu adorei Obama pessoalmente, né? Eu achei que era um grande presidente, não somente porque é um presidente negro, um bom presidente, mas claramente o Biden foi uma condição para a entrada do Trump, né? Porque os valores do Obama já não funcionaram, e não é só um problema da perversão dos americanos, dos estadunidenses, né? Então, agora estou falando demais de política, mas eu estou dizendo de abrir, de provocar maneiras de pensar sobre este problema que não é, por exemplo, a maneira azul e vermelho, né, republicano e democrático sobre o problema, né? Então, isso seria a tarefa. Por que estou chamando isso pensamento com risco? Estou chamando pensamento com risco porque tá bom que a gente está vivendo, está morando naquela chamada Torre de Marfil, porque ninguém sabe o que aconteceria se eu estaria tentando uma política não representativa, né? Então, não, seria ruim se qualquer ideia que a gente tem se poderia transformar em realidade imediatamente. Mas a gente deveria se prestar uma sobreprodução de ideias de possibilidades, de alternativas, né? E sem fazer logo a escolha. Quando eu estou escrevendo, por exemplo, estou dizendo a gente tem que imaginar como seria possível uma política para Estados Unidos que incluiria aqueles 70 milhões, né? Que são, sobretudo, brancos não privilegiados. E se você, nos Estados Unidos, é um branco não privilegiado, é a pior situação, né? Porque quando você é um negro não privilegiado, os teus filhos, se tem algum talento, são objeto de desejo para Harvard e para Stanford. Todo mundo quer latinos, quer negros jovens. Muito bem, né? Estou completamente em favor. Só se você é branco em Pensilvânia e desempregado, né? Ninguém quer os seus filhos, sobretudo se você vota Trump. Então, a questão é como a gente pode conseguir não predicar a essas pessoas, né? Dizer, as ideias de Obama são maravilhosas e das de Biden, aquelas de Biden são melhores. Não, isso não vai funcionar, né? Em todo caso, vocês sabem onde vejo, né? É a produção de ideias não necessariamente sempre todas viáveis, né? E não demasiado autocríticas demais. Então, uma produção vão produzindo ideias. No livro, o senhor especula sobre a ideia de que a única utopia que parece restar é essa de incluir todas as pessoas da classe média, burguesar todo mundo. Parece que
Isso não tem sido muito questionado. É o modelo da social-democracia na Europa. Nos Estados Unidos você tem outra direção, que é essa direção mais meritocrática, contra o Estado. Mas parece que o mundo todo tem embarcado nessa mesma onda, né? Todo mundo querendo ser burguês. Eu sei que eu estou vivendo uma diferença bastante profunda, né, entre a sociedade americana e a sociedade europeia. Para mim funciona melhor aqui, né? Eu sou até agora aos 72 anos muito competitivo, né? Sempre que eu ganhar, gosto de viver com um certo risco, né? Até acho que a vida americana neste sentido é uma vida mais dramática, né? Porque, por exemplo, né, tem um presidente como o Trump que, como dizia minha amiga que nunca votei o seu partido, Condoleezza Rice, né? Ela odeia o Trump mais que ninguém, é porque dizia que um louco assim na presidência dos Estados Unidos por razões constitucionais por começar uma guerra nuclear cada dia. Então eu já vivia durante 4 anos sobre esse perigo, mas devo dizer que uma coisa louca, uma coisa doida minha, mas eu gosto mais ou menos disso, né? Se como meu patriotismo americano estou provocando, estou dizendo, a gente aqui fazia um experimento para a humanidade, isso não funciona, né? Eliminado, graças a Deus. Eu também estou gostando que eu acho que isso ainda continua, se você tem um talento mega grande, você seja latino, lesbiano, Deus sabe, né? Qualquer coisa, a probabilidade de conseguir nos Estados Unidos até está estatisticamente provado. Se você, qualquer background, né, profissão dos seus pais, sabe que a probabilidade que o filho de como se fala, caminhoneiro em espanhol, né, seja filho de caminhoneiro de novo, é 3 vezes mais alto na União Europeia que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem uma probabilidade muito boa, não muito boa, mas muito mais alta de ser aluno de Harvard ou de Stanford e também uma probabilidade muito mais alta de estar na prisão. Então, não sei exatamente, para voltar à tua pergunta, o que quer dizer com burguês, mas eu não tenho nada contra a social-democracia, né? Como o meu vizinho muito, muito querido e muito admirado, Richard Rorty, né? Dizia, a social-democracia é compromisso melhor que funciona bem. É verdade, né? Mas, para mim, aquela coisa de ter uma segurança sem risco, sem investimento, sem generosidade da sua parte, eu não gosto disso, né? E talvez o que não gosto da social-democracia que está abandonando a generosidade individual como uma generosidade indefinida do Estado, né? Você sempre está esperando que o Estado me deve, não. Para mim, o Estado me deve nenhuma coisa. Tudo bem, algumas coisas, porque estou pagando impostos, mas não demais. Ok? Tá. Eu vou para as 3 perguntinhas que vou pedir respostas mais rápidas, mas deixa eu ver como é possível. Claro. A primeira, o que é filosofia? Eu estava pensando nisso. Quer dizer que talvez uma resposta negativa. Se a gente começa com disciplina de universidade, né? Quando você fala filosofia, que é F maiúscula, é a disciplina de universidade que para aquela não faz sentido de fazer cursos de introdução. Um 101, como dizemos, 101, curso não existe. A única coisa de aprender filosofia é fazendo filosofia. E que fazendo filosofia, o que a gente está fazendo, performando neste momento, discutir conceitualmente problemas sem resolução. Tá ótimo. Qual o filósofo ou filósofo que mais me impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Difícil. Eu vou dar 2 respostas. Né? Pessoalmente, porque estou fazendo um livro com retratos de filósofos que conheci pessoalmente. E, formalmente falando, conheci pessoalmente ao Heidegger, por uma excursão do Seminário de Filosofia da Universidade de Friburgo, que participei porque a minha namorada estudava lá, uma vez de a mão ao Heidegger.
que no ano do senhor 70 foi quase um compromisso porque era um ex-nazi. Você não dá a mão a um ex-nazi. Nesse sentido, Heidegger para mim é super importante. Infelizmente, por a biografia dele. Mas em realidade não conheci tanto pessoalmente. A gente dizia 3 palavras assim. Mas em todo caso, o que mais me impressionou vivo e teve uma relação muito intensa e penso que merece ser mais lido hoje é Lyotard. Jean-François Lyotard, e talvez seja uma dessas casualidades da história de recepção que o seu livro mais fraco, que é a Condição Postmoderna, é um livro bom para o contexto de então, mas o livro filosófico mais fraco, o livro filosófico fantástico, que eu acho que está não sem explotar, mas ainda para desenvolver, é o Différent. Né? Então, Lyotard, para mim, como inspiração, como provocação, também a gente teve realmente uma amizade, foi super importante. A última pergunta. Qual filósofo ou filósofo favorito de todos? Favorito como pessoa, como favorito como de todos os tempos, de todas as leituras, geral. Já devo dizer de novo, né? Infelizmente, o Heidegger. Favorito no sentido que eu não, muitas vezes, né, Heidegger em primeiro lugar para caracterizar, não é um filósofo que argumenta, né, é um filósofo de intuições explosivas. Né. Se você quer captar uma argumentação, por que o Heidegger está dizendo isto, se não sabe, porque tem aquela ideia de que tecnologia é o lugar do desvelamento do ser. Não se sabe. Nem se sabe exatamente o que quer dizer com desvelamento do ser. Mas o filósofo mais importante para mim, porque quando estou lendo a Heidegger, estou realmente observando que aquelas intuições de ele estão produzindo intuições no meu próprio pensamento, impulsados por Heidegger, mas ao mesmo tempo eu acho um efeito positivo independentes do Heidegger. Né? Para mim, o livro de Produção de Presença é um livro de uma impulsão, uma inspiração heideggeriana enorme. Se alguém me está dizendo, mas você está mal compreendendo o Heidegger, tudo bem. Eu não tenho nenhuma ambição de repetir o que pensava Heidegger, mas eu posso dizer factualmente, biograficamente, eu não poderia ter escrito aquele livro sem a leitura do Heidegger, que ironicamente, por razões biográficas, tendo nascido na Alemanha, até emigrei aos Estados Unidos aos 41 anos, nunca tinha lido Heidegger. Teve uma decisão que deve ser possível ter uma boa vida intelectual sem ler nenhum ex-nazi. Mas como logo, uma vez cheguei a Stanford, todo mundo estava esperando que eu falaria de Heidegger, saberia de Heidegger. E claro, o sentimento de ler Heidegger em Califórnia é diferente, né? Até na língua natal, que eu leio Heidegger na Alemanha. Em todo caso, infelizmente, é Heidegger. Tá, então a gente termina então. E aí, gostaram do episódio? Na próxima semana a conversa continua. Gumbrecht fala um pouco mais sobre as especificidades das humanidades, descreve sua admiração pelo trabalho de Luiz Costa Lima e, fechando o episódio, faz algumas indicações de filme, música e livros. Ainda comenta sobre fenomenologia da voz e sobre o lugar da província na construção do pensamento. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente,
Dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários, diga que se gostou ou não gostou desse formato, ajude a gente a melhorar e ampliar esse diálogo e fazer essa conversa chegar a mais gente. Em té!